que vem pela tua frente na vida, que é a tua maior segurança, quando você se dá conta, ele sumiu. Tua segurança se foi. Você estava muito bem, de repente vem um cara e bate na traseira, né, Diego? Uma menina desesperada bate na traseira e você pergunta, o que aconteceu? Eu não sei. E bate na traseira e amassa o teu carro e você fala, caraca, eu vou ficar 2 semanas sem carro, 3 semanas. Estava tudo direitinho, vem a abençoada do nada e chapuleta na tua traseira. Eu disse, caraca, agora tem que acionar seguro, tem que pagar franquia e, cara, dor de cabeça, estava tudo bem. E na dinâmica da vida, de repente as tuas seguranças se perdem. A coisa na qual você mais confiava, a sua confiança se esvai. Relacionamento de tanto tempo que era firme e sólido, de repente, quando você menos espera, vem o vento e balança. As coisas estavam todas no lugar, de repente é mexido, e o machado cai dentro do rio, e o rio era profundo, e o cara fica com o cabo na mão, sem machado, cortar sem o ferro, sem a lâmina, é impossível. E ele volta num desespero enorme, para falar com Eliseu. Eliseu, o machado caiu no rio, cara. Perdi a segurança, perdi a capacidade de enfrentar a vida, perdi a alegria de fazer tudo. Eu vinha muito motivado, eu vinha crescendo, a vida vinha numa ascendente. Crescimento é natural quando as coisas são saudáveis. Se o ambiente é saudável, tudo cresce, pastor Alain. Nosso maior desafio é fazer do ambiente um lugar saudável. Eu não preciso chegar para a Daniela todo dia de manhã. Oi, Dani, bom dia, meu amorzinho. Tu cresce hoje, hein, Dani? Tu cresce. Eu preciso falar para crescer todo dia? Não. O que eu tenho que fazer? Arroz e feijão nela. Se for saudável a comida, ela cresce. Então eu não preciso ficar buscando que ela cresça. Eu preciso alimentar. Crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra. Crescimento é de Deus. Diga isso para você gravar. Diga, crescimento é de Deus, cara. Entenda, Deus não quer que você fique fazendo a mesma coisa a vida inteira. Deus quer que você cresça, que você assuma desafios diferentes. Ou, num primeiro momento, que você queira crescer, porque é natural. Então a vida vinha num curso normal, de crescimento. De repente um problema veio, um machado caiu na água. E simboliza as nossas deficiências na caminhada. As nossas frustrações, os problemas que são inesperados e que acontecem, que entram sem pedir licença, que às vezes entram na nossa vida e quando a gente vê, a gente já foi alcançado pelo problema. E o machado cai. E a gente fica sem saber o que fazer. Aí ele vai para Eliseu. Muitos de nós paralisamos quando o machado cai, simplesmente pelo fato de não conseguir dar a resposta para a seguinte indagação que brota dentro de nós. Cara, por que isso está acontecendo? Cara, Fernandinho Beiramar, miserável, está vivo lá preso, cheio de saúde. Por que eu que fico doente se eu sou filho de Deus e o Fernandinho Beiramar está vivo? Fala pra mim que você nunca pensou nisso. Cara, um monte de cara que não vale nada aí, cara, e o problema acontece comigo, cara. Isso não é justo, não. Ah, Deus, como é que pode isso, Deus? Aí a gente é tomado por uma indagação, uma pergunta retórica interior que a gente faz pra gente mesmo. E como a gente não consegue responder, a gente entra em loop. A gente entra numa interrogação constante. E porque a gente não tem resposta por causa da nossa dor, uma resposta para aquilo que aconteceu com a gente, cara, por que isso aconteceu comigo? Porque justamente comigo. A gente começa a se acusar, não, eu devo ter feito mal para alguém, eu devo ter tacado pedra na cruz, eu devo ter feito alguma coisa muito errada e Deus está me castigando. A primeira coisa que a gente faz, o ser humano pensa assim, vai logo na lei da causa e efeito, é recompensa de alguma coisa errada que eu fiz. Então não, Deus quer me punir, Deus quer me punir. E muitas vezes não, e essa crise às vezes se instaura, e eu pastorei já há algum tempo, eu vejo gente que ficou anos parado porque não conseguiu responder uma pergunta que brotou. E eu vi gente que abandonou a fé porque uma pergunta veio com força, e como ele não tinha resposta, ele chutou o balde.
Esse homem, o machado cai, o problema insolúvel chega, ele vai até Eliseu e fala: o machado caiu. Por que o machado caiu? Seria a primeira pergunta que a gente faz. Por que aconteceu isso comigo? Pastor, por que isso aconteceu com a minha família? Por que foi lá no meu trabalho? Por que foi logo no meu casamento? E a gente via isso acontecendo, um monte de gente aí fora, a gente nunca esperou que poderia acontecer com a gente, aconteceu. Por que, pastor? Me responde. E eu recebo muitas perguntas assim ao longo da semana. Por que aconteceu comigo? Por que o machado caiu? Por que o machado caiu? Porque o ser humano é um ser caído. É a primeira resposta que a gente dá, e eu falei isso com os jovens. Pecado original. Deus falou para Adão e Eva: não coma do fruto. No dia que dele comerdes, certamente morrereis. Eles vão lá e desobedecem. Adão e Eva estavam na estação paraíso, trem parado na estação paraíso. Não precisava trabalhar para comer, estava com fome, esticava a mão, pegava e comia. Deitava na grama, a grama não coçava. Não chovia, só orvalhava. A temperatura ambiente estava lá no climatizador celestial do Jardim do Éden. 22 graus Celsius, ou centígrados Celsius. O ambiente era perfeito, nem chover chovia. Estava com fome, esticava a mão e comia. Eles são tentados nesse ambiente. E nesse ambiente eles caem. A Bíblia diz que porque eles desobedecem e caem, Romanos 5 vai dizer que toda humanidade é afetada. A partir dali, Adão e Eva passam a estar sujeitos a doenças, envelhecimento e morte. Romanos 5 fala que o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado passou para todos os outros homens, por isso que todos pecaram. Então nós temos em nós o chip do pecado. Temos em nós a raiz do pecado. Somos seres caídos, que nos afastamos de Deus. Quando o homem, Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso, eles se afastam de Deus. Deus antes se reunia com eles todo dia pela viração do dia às 6 da tarde. Agora eles não conseguem mais estar com Deus. A relação com Deus é baseada apenas na fé e não na vista, porque antes eles viam, agora não veem, e eles se afastam de Deus. Seres que caíram da graça de Deus. Por que o machado caiu? Porque o homem é um ser caído. E quanto mais longe está de Deus, mais longe dos atributos divinos. Isso explica a maldade no mundo. A gente viu essa semana, gente, entrevista no jornal, com um garotinho de 12 anos, pegou uma menina autista de 9 anos e a matou. Quantos viram essa reportagem no jornal? Você fica... Eu li a reportagem e comecei a chorar sozinho. Caramba, que é impossível. Esse garoto foi ajudado por alguém. De onde vem tamanha maldade? Por que o mal existe? O mal existe porque o homem se afastou de Deus. Adão e Eva vão para longe de Deus. Primeiro assassinato, Caim mata Abel. Um dos filhos mata o outro filho. A maldade se estabelece. O ser humano na sua essência é mal. Por que o machado caiu? Porque por causa do pecado original, o ser humano é caído. E o mal está na terra. Quanto mais longe de Deus, mais mal a gente manifesta. Quando a gente se converte e a gente se volta para Deus, antes a gente roubava, depois que a gente se volta para Deus, a gente para de roubar. Antes a gente falava mal de todo mundo, depois que a gente se volta para Deus, a gente começa, não dá mais para falar mal dos outros. Antes a gente queria pagar na mesma moeda, depois que a gente se volta para Deus, a gente não quer mais pagar, a gente resolve perdoar. Por que o machado caiu? Em segundo lugar, por causa do afastamento de Deus. Por que o machado caiu? Terceiro lugar, por causa das leis da física, da aerodinâmica. Se você pegar um carro, pegar a linha vermelha, cuja velocidade máxima é 90 por hora, e você entrar numa curva a 130, a força centrífuga, que fala aqui que se você entrar na curva muito veloz, vai te puxar para fora da pista. Então você entrou voado na curva, a máxima é 90, você entrou a 120. A física vai fazer com que você caia. O avião está andando a 200 por hora, 150, 180. A aerodinâmica, a força bate na asa, joga o avião para cima. Leis da física empurram o avião para voar.
Por que o machado caiu? Muito provavelmente porque a cunha do machado que segurava o ferro na madeira devia estar frouxa. E ele estava fazendo muita força, e a força centrífuga jogou o machado para fora. Leis da física. Se você correr muito e tiver uma areia no chão de bicicleta, quando você passar, a bicicleta vai escorregar. Cai. Esse mundo é regido pelas leis da física, cara. Aí você cai de bicicleta e você fala, meu Deus, por que eu caí de bicicleta? Por que o Senhor não me guardou? Você estava voado, tinha areia, você escorregou na areia, você caiu por causa da areia. Não é tentar espiritualizar tudo, mas a gente está sujeito às leis desse mundo. Por isso que ele cai. Por isso que o machado caiu. Por que o machado caiu em terceiro lugar? Talvez pelo excesso de atividades. Muita gente cortando madeira, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e de repente não prestou atenção e voou. Na vida, o excesso de atividades às vezes nos desgasta. A gente não para ouvir Deus, para fazer a oração, para ir na igreja. O excesso de atividades. É importante produzir? Sim. Mas é importante parar também. Quem quer fazer por muito tempo, precisa parar por algum tempo. Natural. Mas o que o texto diz é que o machado caiu. O machado, um instrumento de valor, caiu e foi para o fundo do rio. E se perdeu. E se a história terminasse aí, seria uma tragédia. Porque esse texto fala da nossa vida com Deus. Mas na nossa vida com Deus, o machado não precisa ficar para sempre no fundo do rio. O que se perdeu, Deus pode trazer de volta. Posso ouvir um glória a Deus? O texto diz que ele vai, e aí os últimos 2 versículos, são os principais do texto que a gente leu. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, meu senhor, era emprestado. O prejuízo vai ser maior, vou ter que pagar por uma coisa que não é minha. E o homem de Deus, diz o versículo 6. Versículo 6. Como é que eu recupero o machado que eu perdi? O homem de Deus perguntou, onde caiu? Onde caiu? E ele vai até o lugar do rio, onde o machado tinha caído, e ele mostra. Onde caiu? Foi exatamente ali, naquele lugar. Onde caiu? Eu estava naquele lugar cortando a madeira ali, quando eu puxei para cá, ele voou e caiu no meio do rio. E o que você estava fazendo? Eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando e na obra, eu estava com a mão no arado, eu estava fazendo a obra de Deus, eu estava servindo as pessoas, eu estava feliz e de repente caiu, cara. E porque caiu você parou? Sim, porque caiu, eu parei. Parou porque caiu ou caiu porque parou? Tanto faz, o negócio aqui caiu e eu parei. Mas onde você estava? Eu estava com as mãos no arado. Eu estava fazendo a obra, eu estava intercedendo pela obra, eu estava servindo as pessoas, eu estava servindo a casa de Deus. Aí Eliseu nem pensa 2 vezes, cara. Me leva lá no lugar onde você estava fazendo a obra. E Eliseu ali faz um milagre, né? O machado flutua, mas o machado flutua porque ele estava trabalhando. Ele estava servindo, cara. Você pega os maiores eventos descritos na Bíblia. Moisés abrindo o mar vermelho. Quando Deus abre o mar vermelho para Moisés, o que Moisés estava fazendo? Estava liderando o povo, estava libertando o povo, estava servindo o povo. E ele para porque o mar estava na frente. E ele levanta o cajado e o mar se abre, porque ele estava servindo o povo. No Novo Testamento, um dos maiores milagres, Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 15 mil pessoas. Se falam 5 mil homens, se supõe 15 mil pessoas, contando mulheres e crianças. Quando Jesus levanta os olhos aos céus e dá graças pelo pão e pelos peixes que tinha, há um milagre de multiplicação. E esse milagre é fruto do serviço de Jesus às pessoas. Pegue todos os milagres de Jesus
Descubra um que ele não fez enquanto não servia as pessoas. Todos os milagres vieram quando ele servia as pessoas. Servir é importante. Servir é essencial. Servir é algo extremamente especial. Servir é materializar o amor de Deus na terra. Isso é que me consome quando eu olho para essa comunidade de Nova Iguaçu e eu vejo que a gente não está fazendo tudo o que a gente poderia fazer. A gente precisa servir a comunidade. A gente precisa servir uns aos outros e servir a comunidade. Porque os grandes milagres da história da Bíblia acontecem quando os grandes homens de Deus estão fazendo coisas simples, estão com a mão no arado. Gideão é levantado e um milagre acontece, porque ele estava servindo. Josué consegue vencer 32 reis, um depois do outro, porque ele estava servindo. Tudo que acontece, o poder que foi derramado sobre Sansão e a força extraordinária para fazer as coisas que fez durante os 20 anos que ele teve à frente de Israel, são fruto do servir. Quantos estão entendendo nessa manhã? Quando é que o machado caiu? Quando você parou de servir. Quando é que o machado caiu? Quando você tirou a mão do arado. E onde está o machado? Exatamente onde você estava servindo. E o milagre vai acontecer? Vai, para que você volte a servir. Porque você não é o fim da bênção de Deus. Você é o meio. Você é um instrumento que Deus quer te abençoar, mas mesmo Deus quer te abençoar, Ele quer fazer de você uma bênção. Por isso que Ele fala para Abraão: te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações. Eu vou abençoar as nações através de você. Então não estou te abençoando para você ser o fim da bênção. Estou te abençoando para você ser o canal, ser o meio, ser a forma através da qual eu vou abençoar outros. Como é que faz para um machado voltar? Volta a servir, meu querido. Volta a servir, minha querida. Tem coisa que só você faz. No versículo 2 ele fala, bota lá o 2, olha que interessante no 2. Olha a fala do homem: vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir. Cada um corta um tronco. Se cada um cortar um tronco, cada um vai ter o simples trabalho de ter um tronco para cortar. Agora, se de 10, só 5 cortarem troncos, cada um vai ter que cortar 2 troncos. Quanto menos pessoas servindo, mais trabalho. Quanto mais pessoas servindo, menos trabalho. Então Deus tem uma obra para cada um de nós, cara. Você que tem chegado, quero te dizer, tem um monte de coisa que você pode fazer. Na nossa igreja, quando a gente quer começar um novo time, a única coisa que precisa é ter alguém disposto a liderar. Quero fazer um treco aqui, pastor, que não tem na igreja. Vai abençoar a gente? Vai, então beleza. Primeiro desafio, alguém para liderar, para formar o time. Então a gente tem várias e várias iniciativas. Várias e várias iniciativas. Basta arregaçar as mãos. Como é que a gente resgata o machado que se perdeu? Diga, voltando a servir. Diga isso, diga, voltando a servir. Segunda coisa que o texto ensina, ainda no versículo 6. E é muito profundo. O homem perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. O ferro era de extremo valor e se perdeu. Eliseu, cujo nome significa Deus salva, vai, corta um madeiro e vem trazendo o madeiro exatamente para o lugar onde o ferro se perdeu. Algo de muito valor se perdeu e ninguém tinha como recuperar. E aí Eliseu, Deus salva, traz o madeiro e vai com ele até o lugar onde tinha se perdido. Um lugar onde aquilo que mais tinha valor para Deus se perdeu. Deus vai com o madeiro. E Deus no madeiro salva o ferro de valor que tinha ido para o fundo do rio. O homem se perdeu. E o maior interessado por salvar o homem é Deus. A história da Bíblia inteira, irmãos.
De Gênesis 3 até Apocalipse 22, é Deus indo atrás do homem, cara. É Deus não abrindo mão do homem. É Deus pagando um preço pelo homem. É Deus chamando o homem de volta. É Deus querendo que o homem tivesse comunhão com Ele. De forma que a palavra religare, que é uma palavra do latim, o significado é religião. No latim, religarem é o homem tentando se religar com Deus. Mas a história da Bíblia é diferente. É Deus indo buscar o homem que se perdeu. Que Deus sabe que quanto mais longe de Deus, mais profundo do rio ele vai, mais em abismos ele se mete, mais escravo ele se torna do pecado. Não, pastor, eu não sou escravo de nada, eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida, pastor. Eu saio, eu fumo, eu bebo, eu fico com quem eu quiser, eu sou livre. Eu jogo jogos de azar, e eu faço o que eu quiser da minha vida, pastor. Eu sou livre. Tá bom, então fica um mês sem fazer. Vê se, já que você é livre, fica um mês sem fazer. Fica um mês sem isso tudo. Fica um mês sem isso que você falou que porque você faz, você é livre. E vê se você consegue. Livre não é quem faz o que quer. Livre é quem não faz o que não quer. E você não consegue fazer, você se diz livre, mas na verdade você é escravo de todas essas coisas. Porque você pega e faz, e você vira à noite, e você sai com o que você quiser. E no outro dia, ninguém fica sabendo. No outro dia você está de pé, linda, lindo. Mas aí dentro você tem um vazio. E às vezes um desejo de morrer que você mesmo não consegue explicar de onde vem. Você é livre para fazer tudo o que você quer fazer. E você faz da tua vida tudo o que você quer. Mas no final das contas, a conta quando chega é alta. Aí vem uma culpa que você não sabe explicar. Vem uma vontade de ficar prostrado que você não sabe explicar. Vem uma vontade de morrer que você não sabe explicar. E você se diz livre. Só que quando você percebe, você está no mais fundo do teu rio existencial. E você que é alguém de extremo valor para Deus, sozinho você se afasta. E se deixar o ser humano, não dá tempo da gente falar de algumas experiências que fizeram com o ser humano, sobre o seu nível de maldade, há maldade em todos nós. Há um senso de justiça própria, de querer se vingar, que é algo natural. Se alguém falou com você um pouquinho mais alto, você não vai deixar, você vai replicar numa voz mais alta ainda. Porque parece que o mal está em nós. E todas as vezes que foi tirado os limites do ser humano, mais ele se afundou na sua própria maldade. É por isso que em Romanos 1 fala que Deus abandonou o homem. Eles, tendo conhecido Deus, não o reconheceram como Deus. Então Deus os abandonou a paixões infames. E os homens começaram a inverter a ordem natural das coisas. Mulheres com mulheres, homens com homens. E há mais ou menos uns 20 anos atrás, na época do Tim Maia, a coisa era mais organizada, né? Que ele fala, vale tudo. Lembra da música? Só não vale. Então, naquela época não valia. Hoje vale mais ainda, cara. A nossa época é pior do que a época do Tim Maia. Não, quem sabe sou eu. Quem sabe sou eu. Aí a TV fala o tempo inteiro que isso é normal, natural. E você defende como se fosse um valor teu. Em tudo, gente, assisti um pedacinho do Rock in Rio. No meio tinha gente estimulando. Não vou me aprofundar, vou tirar um dia só para a gente falar sobre esse tema. Não, mas é tudo em nome de uma liberdade. O amor é livre, pode fazer o que quiser. Um amor inconsequente? Aí um jovem perguntou, pastor, Deus ama o diabo? Eu falei, não, querida. Deus ama Pedro. E o amor com o qual Deus amou Pedro não o privou de olhar para Pedro e falar, sai de perto de mim, Satanás. Não privou de dizer, quando você se converter, confirma os teus irmãos. O amor, amar com o amor com que Jesus amou, é um amor que corrige. É o amor de um pai e de uma mãe que olha para o filho e não passa a mão na cabeça, corrige.
Corrige porque ama. Esse é o amor de Deus. Hebreus 12 fala que se somos filhos de Deus, aceitamos a disciplina e a correção. Se não somos, se não aceitamos a disciplina nem a correção, Deus nos trata como bastardos. Deus larga de mão. Deus tipo que deserda. Por quê? Porque o que de pior Deus pode fazer para o ser humano é deixá-lo livre para ele fazer o que ele quiser da vida dele. As nossas escolhas são autodestrutivas, gente. Tem 41 anos de idade, muitos amigos ficaram pelo caminho defendendo uma liberdade que se pode fazer o que quiser. Muitos ficaram pelas raves. Outros começaram com um tapinha no cigarro de maconha, se viciaram. Ah, mas a maconha é medicinal. Ah, pastor, a maconha ela tem um negócio que... Aí pegam uma exceção que é usada em 0, alguma coisa por cento e querem fazer uma regra. Ninguém que foi para a cocaína começou sem ser pela maconha. Em nome de uma liberdade, o ser humano se perde. E quando vê, o machado está no fundo do rio. Você fez tudo o que você quis da sua vida. Você está num vazio existencial. Aí vem um homem com madeiro nas costas te encontrar no lugar do seu naufrágio para te fazer voltar à tona. Eliseu, Deus salva. Como é que eu recupero o machado? Entendendo que Deus quer te resgatar de volta, cara. Se a gente vai nesses centros de recuperação com Sônia, pessoas que perderam o controle de suas vidas, em nome de uma liberdade, nesses centros de recuperação tem hora para tudo. Hora para levantar, não pode comer sem camisa, tem que botar camisa, tem que orar para comer. Tudo com regra. Por quê? Porque a falta de regras levou a vida dele para o desespero que se encontra. E aí você tem que redisciplinar para a vida voltar a ter um significado. O grande desafio dessa geração: disciplina e foco. É uma geração que tem acesso a todas as informações, mas que perde o foco muito fácil a todo momento. Aí como é que Deus restaura? Um homem desce com o madeiro e traz de volta do fundo do mar. Calvino, que numa das suas lutas com o diabo, coloca as mãos no chão e o rosto no chão e diz: Deus, me salva de mim mesmo, que os meus pensamentos querem me dominar, os meus desejos são contra a tua vontade. Se me deixar solto, eu me corrompo. Aí ele pedindo para ser salvo. Vem o homem e fala: perdi o machado. Ele pede. E Eliseu vai lá e o salva. A obra da salvação é pela fé. O que Eliseu, Deus que salva, seu nome significa, faz pelo homem, resgatando o machado, vendo valor. Nós temos em nossa igreja um homem que sempre odiou a igreja, odiava pastor, odiava, por causa de histórias e problemas e escândalos que ficou sabendo, odiava. Aí primeiro a filha dele começou a frequentar nossa igreja. Aí começou a vir, aceitou Jesus. Depois a esposa dele começou a vir. Depois a outra filha começou a vir. Aí um dia ele foi na igreja. Foi a primeira vez, ficou olhando tudo. Foi a segunda vez, ficou observando tudo. Passou uns 5 meses convivendo com a gente, vendo como a gente era. Depois de uns 7, 8 meses, no louvor ele já levantava a mãozinha aqui, ó. Cara, para um cara que tinha ódio de pastor, ódio de igreja, levantar a mãozinha aqui. Ele ficou uns 3 anos, nós não obrigamos ninguém a nada, é tudo no tempo de Deus. Ele ficou uns 3 anos para se batizar. Ele frequentava a nossa igrejinha lá com 25 pessoas. Viemos ali do lado do frango, ali a igreja cresceu e ele ficou ali. No finalzinho da igreja ali, é que ele decidiu se batizar 3 para 4 anos depois. Foi salvo dos seus preconceitos, dos seus conceitos equivocados, de uma mente que era cativa e que só enxergava a coisa de um jeito. Tem gente ruim na igreja. Pregamos num domingo desse sobre Judas. Quando você abre mão da igreja por causa de Judas, você abre mão de Marta,
Você abre mão de Pedro, você abre mão de João, você abre mão de gente que serve, você abre mão de gente que adora, te leva a adorar. Então, por conta de uma experiência ruim, o machado se perde. Por conta de uma experiência ruim, você falou: nunca mais eu quero saber de igreja, nunca mais eu quero servir. Não, eu fui humilhado, eu fui ferido, e fui desprezado, eu fui preterido, fui desprestigiado, eu não quero mais. Aí você se enclausurou, teu machado desceu. Aí o homem do madeiro vem hoje para trazer o teu machado de volta. Porque você tem que olhar não para Eliseu, mas para o homem do madeiro, que se humilhou, que se entregou por nós. Lembra o dia que nós batizamos esse homem, que tinha ojeriza da igreja? Os filhos dele casaram na igreja, com gente da igreja. E está caminhando. E eu louvo a Deus, porque essas coisas nos fortalecem. O texto termina, deixa eu passar para a ceia. O texto termina no versículo 7. Há duas interpretações. A principal é que o madeiro simboliza o madeiro do Calvário, que alguém sofreu no Calvário para você não ter que sofrer. E a outra interpretação é que o madeiro simboliza o cabo de machado, que Eliseu corta e joga o cabo de machado. O machado, ou o ferro do machado, flutua e se encaixa no cabo. Essa é uma outra interpretação. Mas, seja uma ou seja outra, o texto termina assim: e disse Eliseu, dizendo para o homem que tinha perdido o machado, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Está aí diante de você. Eu sei que foi um sofrimento, eu sei que foi inesperado, eu sei que você está com medo do que vai ser do futuro, eu sei que tua segurança balançou, eu sei que na vida essas coisas são inerentes à vida, mas se você está andando com Deus, Deus pode fazer o que afundou flutuar. Se você está andando com Deus, Deus pode fazer você encontrar o que você perdeu, porque a tua segurança não está mais no machado. Você teve encontro com Deus, a tua segurança está em Deus. Se você não conhecesse Deus, o destino do machado era de ficar para sempre no fundo do rio. Mas como você conheceu o Senhor, uma palavra dele e o machado flutua. Uma palavra dele, ao invés de destruir uma cidade, ele salva algumas pessoas que estão na cidade, como Deus fez com Ló, quando Abraão perguntou: Senhor, vai ser tudo destruído lá, e como é que fica o meu primo está lá, o que eu faço? Aí Deus fala: eu vou tirar o teu primo. No meio daquela confusão toda lá, o teu primo vai ser o único salvo, porque ele é meu. No meio da confusão toda que você está vivendo, o teu machado não vai ficar submerso para sempre. Deus vai fazer ele flutuar. No meio de águas em que muitos se perdem, você vai ser achado, você vai ser resgatado. Você, aos olhos de Deus, tem valor, e o teu valor para Ele é incomparável. Ele fala, ele joga uma madeira e o machado flutua, e ele fala: pega. Não sou eu, agora é você. Porque machado flutuando é oportunidade que eu trago. E oportunidade é uma coisa que vem e passa. Oportunidade chegou, pega. Oportunidade está aí, abraça. Pastor, tem uma prova, faz. Pastor, me chamaram para entrevista, vai. Pastor, estou precisando aqui, me ofereceram um negócio que eu não estava querendo, vai. Que é de onde você menos espera. Oportunidade é um cavalo que passa. Você pode subir nele, ou você pode deixar passar. Pega. Eu estou pensando nisso aqui, emburaca. Faz. Tenta. Mas e se der errado? Se der errado, deu. Você tentou. Pior é você não tentar e fracassar pelo simples fato de não tentar e não aproveitar a oportunidade de tentar. Pega. Agora contigo. A oportunidade está aí. Pega. Abraça. Faz. Tem gente que hoje trabalha profissionalmente com Libras porque teve a oportunidade de aprender e aprendeu. E onde começou uma nova turma aqui do curso, mais de 20 pessoas estão fazendo um curso de Libras. Posso ouvir glória a Deus? Oportunidade chegou, abraça. Tem gente que se tornou fotógrafo profissional porque começou a fotografar aqui na igreja. Por quê? Abraçou a oportunidade, cara.
Tem os garotos músicos, né, cara? Chegaram na igreja tudo pereba. Cara, os garotos são fantásticos hoje, cara. Era ruim mesmo. Era só coma. Folha até voou. Cara, os garotos são geniais, cara. Por quê? Abraçou a oportunidade. Oportunidade chegou. Pega. Abrimos mão de Deus. Porque não aproveitamos as oportunidades que Deus traz. Nessa manhã, Deus quer trazer o teu machado de volta. Onde é que caiu? Lá quando você parou de servir. Ah, porque eu estou muito ocupado. Para cima de Moá, essa parada não cola. Eu estou muito ocupado. Arrumo tempo para dar gabinete. Arrumo tempo para estar com os pastores. Sexta-feira vim para cá, tirei um tempo com os pastores. Depois fui trabalhar na prefeitura. Voltei às 8 e blau da prefeitura, mas passei um tempo com os pastores. Eu sempre dou o meu jeito, cara. Então vou te dar um conselho teológico. Dá teu jeito, cara. Lembra onde o teu machado caiu e vai lá. Que Deus quer fazer com que você volte a colocar as mãos no arado e a servir o reino dele. Enquanto você estiver servindo, você vai ver os maiores milagres acontecendo. Porque Deus gosta de gente que serve. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Ah, mas eu não posso fazer muita coisa. Mas não deixa de fazer o que você pode fazer. Não é porque você não pode fazer tudo que você vai deixar de fazer tudo que você pode. Não perca o seu machado. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, eu te louvo nessa manhã. Eu te louvo. Eu te agradeço. Porque a nossa vida não acontece longe de Ti. Acontece perto. Acontece, Deus, nas coisas simples. Quando nos dispomos, Deus, a servir Tua casa, o próximo, de forma simples, nós vemos o Teu agir. Então, eu sei, Deus, que nessa manhã Tu trouxeste a esse lugar pessoas que têm sido devoradas por preocupações enormes. Tem gente aqui, Senhor, que tem perdido o sono, preocupado com o que vai ser, preocupado com algo de valor que foi para o fundo do mar, para o fundo do rio, preocupado com coisas que estão na eminência de perder, que estão na possibilidade de perder. Então tem ocupado seus corações, se preocupado com isso. Deus, para quem não Te conhece realmente, é algo aterrador, assustador. Mas para quem Te conhece, Deus, para quem sabe que sua vida está em Tuas mãos, ainda que o machado se perca, Tu és capaz de fazer o machado flutuar de novo. Tu és capaz de trazer à tona o que se perdeu. Então, Deus, nós colocamos a nossa confiança em Ti. É por esse homem, por essa mulher que eu oro nessa manhã. Há grandes oportunidades de crescimento chegando, Deus, para essa igreja, para os membros de nossa igreja. Situações que vão passar meio que camufladas e escondidas, mas que vão se tornar grandes oportunidades. Desperta, Deus, a Tua igreja. Tua palavra diz: bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor lhe colocou sobre coisas para fazer. Quando voltar o encontrar fazendo, vai recebê-lo com alegria, com boas notícias. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã. Como diz Apocalipse 2, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das boas obras. Tua palavra nos permite
olhar para trás, não para lamentar, mas para voltar para o lugar onde caiu e para levantar, porque tu nos queres de pé, Senhor. Eu te louvo nessa manhã, Senhor. Te agradeço, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos cantar uma canção?